Fala aí, meus amores. Tivemos agora uma atualização do BT, do gerenciador por completo, né? Então, algumas ferramentas receberam algum tipo de atualizações. Então, vamos bater um papo aqui sobre isso. Não tenho como botar aqui na tela, porque eu fechei o Discord, mas eu vou olhar aqui no outro PC para avisar para vocês. Ó. Então, neste momento, deixa eu até colocar aqui. Ó. A gente teve. Tá na versão 4.5, né? E a gente teve a atualização primeiro do passo de preço, que eu vou comentar daqui a pouco. Uma versão agora em inglês. Não sei, acho que vocês não vão querer, mas é porque a gente tem o foco de depois passar isso para o pessoal que opera Forex, pessoal gringo, né? Então tem também. O BT Retraction ganhou um filtro que eu já estava mostrando para vocês antes, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, assim, agora além do próprio BTR, você tem agora aquela parte de medida das barras passadas para saber quais são as maiores. A gente também fez isso aqui. O BT Volume acrescentou um novo modo, que é o modo 4, que é esse colorido. Deixa eu já deixar algum ativo na tela aqui para vocês verem essa mudança aqui. Tem que ser um ativo que sem tanta bagunça. Aqui, por exemplo. Que é essa parte colorida aqui, tá vendo? Que é baseado no Delta, que eu vou comentar daqui a pouco também. Deixa eu ver. Diferença de colorir, tá? O profile, agora, né, a gente vai ter um profile que também coloca a quantidade que foi negociada de volume e de delta do lado, então a gente vai conseguir ter essa informação durante o profile também, tá? Então aqui tem, basicamente foram essas as mudanças, só que isso aqui muda tudo, porque a gente tem muita coisa para poder trabalhar em cima disso daqui para frente, né? Então vamos começar primeiro com o BTR, que é o mais tranquilinho aqui. Então qual é a lógica? Por enquanto, tá com esse quadradinho safado aqui, porque o meta não atualizou ainda essa parada. E toda vez que ele tá atualizando, às vezes ele volta, às vezes sai. Então, aqui nesse ponto que tá esse quadrado, era pra gente ter uma setinha. Bem pequenininha, uma setinha bem pequenininha mesmo. Só para definir qual é o tamanho da maior barra de alta aqui no caso. E aí teria outra aqui, marcando pra gente qual seria a barra que ele teria como referência de baixo. Então, além do nível de retração, deixa eu pegar um outro ativo aqui, que esteja um pouco mais lateral. Esse aqui não está com BTR ativo aqui. Além dos níveis normais aqui do BTR, que a gente tem essa parada aqui, agora a gente tem essa setinha. Né? O que essa setinha faz? Essa setinha basicamente indica para a gente o seguinte, ó, baseado no tamanho das barras passadas, a gente tem essa medida pronta aqui. Porque o BTR não é exatamente esse cálculo, tá? O BTR é bem mais complicado, mas imagina que os níveis de retração que ele marca aqui são níveis baseados na média de movimento. Então, em 5 minutos, para começar a ficar interessante, teria que ser mais ou menos essa variação aqui. Em 15, né? Ou melhor, se fosse variar o tamanho do 15 agora, a gente teria essa variação aqui. Então, para que serve isso? Porque se as barras passadas agora, a maior barra de alta fez o movimento até aqui, esse foi o espaço que ela variou, a gente consegue agora ter essa noção de, peraí, legal que está dando nível de retração aqui, mas se replicar agora de novo, a operação tem que ser no mínimo a partir desse ponto. Então ele serve como um filtro para o filtro, entendeu? Então se legal, o nível de retração agora está indo 15, então seria basicamente o mesmo nível de preço. Então está validado para a gente de que só o 15 é interessante e só daqui para cima a gente pode pensar em algum tipo de operação. Vai ter ativo, né? Vai ter ativo que vocês vão colocar, por exemplo, e essa barrinha, esse númerozinho, às vezes vai estar antes, né? Tipo aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui no GBP-USD. A maior barra de alta que ele definiu aqui tá aqui. Só que o nível de retração tá acima. Ou seja, valida pra gente que esse nível de retração aqui vai ser a melhor escolha. Porque a gente já estaria, além de estar chegando de retração, já teria entrado em exaustão em relação ao tamanho da barra. Então, assim, parece besteira, mas muda tudo. Você tem todas as informações que você precisa para operar a retração a partir daqui. Você não tem que ficar medindo porra nenhuma, tá? E a setinha aqui, fica de olho nesse quadradinho, né? A setinha aqui agora vai ser basicamente para ter referência de onde que ele está tirando, porque talvez você não concorde. Né? A gente fez vários e vários testes, foi um mês e meio aí, acompanhando o gráfico, medindo para poder ver como ficaria bacana. A gente chegou num padrão médio ali de variação que fica interessante, tá? Então, essa aqui foi a referência e agora ele fica aqui plotado para você. Para ativar essa função, você vai agora no BTR normal, né? E aqui, ó, tá vendo? Ó? Cadê? Informações de retração, percentagem, tal, tal, tal. Aqui, ó. Define a configuração dos alvos. Quando você clicar aqui, esse aqui são os alvos normais, tá? É aquele lá que a gente coloca como se fossem projeções. Ele vai medindo aqui o tamanho da variação e vai projetando os possíveis pontos que ele pode ter algum tipo de retração. Só que
Para quem não gosta, você pode ser desativado, que nem eu faço aqui. Eu não gosto dessa parte aqui, isso é meio para vocês, tá? Para mim isso aqui é completa perda de tempo. Então, com isso aqui, ó, fica muito limpo o gráfico, você já sabe o que aqui tem que buscar. Bacana? Então, primeira atualização, BTR. De novo, quando o MetaTrader atualizar e voltar aqui as informações, ou caso não mude e a gente consiga achar uma solução, isso aqui vai ficar a setinha e o quadradinho aqui vai ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Outra coisa foi, deixa eu ver. No caso vamos falar do Profile, depois a gente fala do BT Volume. O Profile, a gente tem o passo de preço envolvido. Vamos lá. Como que funciona o passo de preço? Tem ativo, por exemplo, aqui, que você tem aqui, após a vírgula, você tem 1, 2, 3, 4, 5 números após a casa. E cada ponto nesse ativo é muito tranquilo. Agora, tem ativo, por exemplo, igual o ouro, que além da casa após a vírgula, você tem mais 2 números. Dependendo do meta que você tiver, vão ser 3. E essa mudança parece besteira, por exemplo, da Exynos são 3. Parece besteira, mas isso aí, quando ele vai contar cada tique, fica muita informação. Muita informação mesmo. Então, o que a gente fez? Ó? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Pô, esqueci que esse aqui é minha versão beta, calma aí. Aqui. Vou pegar esse aqui dos 5 minutos. Vamos aqui, ó, em geral, tá? Geral. Olha aqui, o passo de preço que você deseja analisar para os dados. Então aqui a gente tem um. Quando eu traço um profile, por exemplo, aqui, ó, tração profile. Olha como é que ele fica. A gente tem um monte de linha, cada nível de preço fica extremamente pequeno. Dependendo do que você faz, por exemplo, você pega ele talvez num minuto, você tem até um gap. Porque tem nível de preço que praticamente é tanto nível de preço que quando o preço pula, às vezes fica um gap. Ou às vezes conta um tique e os próximos agora tem 500, 300. Então ele cria um vácuo e o seu profile fica completamente desbalanceado. Então, assim, legal você ter um ponto específico, mas fica complicado de se analisar isso dependendo do ativo que você pega. Então, por exemplo, Bitcoin, ouro, Nasdaq, os principais ativos que a gente opera, ele tem um passo de preço muito grande. Então, você usar assim com tique 1 fica complicado. Então, o que, que o João conseguiu fazer? A gente conseguiu criar o lance do passo de preço. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um passo de preço 5. Olha a diferença que vai dar, tá? 5. Detalhe, nessa atualização por enquanto, para você ativar isso, você tem que colocar o passo de preço e depois clicar em atualizar. Tá? Não é só mexer aqui o passo de preço, não, tem que atualizar. Isso vai ser corrigido em breve. Eu só mandei João soltar assim mesmo, porque estava demorando muito e eu queria que vocês acompanhassem. Então, vamos lá. De novo, faixa de preço está em 5. Olha a diferença, vai dar menos, tá? Mas olha a diferença que dá durante um profile na mesma região de preço. Tá vendo que o gap aqui diminuiu e a linha que você tinha aqui, ó, também ficou extremamente menor. Tá vendo? 5. Já deu uma melhorada. Agora, olha o bagaço que fica quando você coloca, por exemplo, um passo de preço 50. Olha só. Foi. Eu tô demorando um pouco, tá, pessoal? Porque meu PC tá travado. Tá, pronto. Olha só, como que aquele monte de borrão, um monte de linha infinita começa a ficar extremamente mais interessante. E isso aqui é um passo de preço 50, tá? 50. Imagina que ele condensasse o passo, cada preço, então a cada ponto aqui vão ser 50 pontinhos. Para ele poder ir mostrando. Então fica muito mais limpo, muito mais tranquilo. E isso aqui facilita a visualização. Talvez para você que quer operar em um ponto específico, talvez você quer operar numa região por inteiro, marcar outras regiões e tudo mais. Talvez eu faça até uma aula depois sobre o Profile para você entender, né? Outra atualização em cima disso, já que a gente vai bater esse papo, do Profile foi isso daqui, ó. Tá? Então aqui a gente tem, deixa eu pegar uma seta, né, que fica melhorzinho para estar mostrando. Aqui, ó, é a quantidade do volume negociado, quantidade de negócios que aconteceram desse profile. Então, naquela mesma leitura que a gente tem, por exemplo, de movimentação de aumentos e faltas, a gente consegue fazer isso em blocos de preço. Então, por exemplo, durante essa pernada de alta, a nossa POC está exatamente aqui. O maior ponto de concentração fora a POC que a gente tem é exatamente nesse nível de preço aqui. E a gente teve uma subida com 25.696 de volume. Tá? E aqui é o delta, nesse nível de preço aqui é o delta. Então, nesse nível aqui, a gente teve um desbalanço, né, durante compra e venda, durante esse espaço, a gente tem um delta positivo. Ou seja, a gente teve muito mais compra do que venda durante essa movimentação. E uma proporção relativamente baixa. Né? Então, ok. Isso aqui, agora você consegue colocar isso em conjunto. E como você consegue selecionar a área, a gente consegue fazer essa leitura muito mais tranquilo. Por exemplo, eu vou pegar aqui agora todo esse período aqui de acumulação antes do preço subir, tá?
Olha como que aqui a gente tem agora 33.028 de volume, a POC condensada um pouco acima do ponto passado, e o delta foi só 14. Ou seja, foi com mais volume, teve muito mais interesse, e o movimento não foi com total desequilíbrio. A gente teve muita disputa aqui. Logo, aqui provavelmente foi a região de stop. E com essa disputa aqui, a POC vai ser nosso ponto de controle. Obviamente, né? A POC aqui vai ser nosso ponto de controle. Então, a perda dessa região simboliza o ponto de stop do pessoal que estava aumentando as suas posições a partir desse nível de preço até aqui, e depois do pessoal que foi obrigado a negociar a partir desse nível de preço. Até onde, caso ele execute, até essa nova área da nossa região do imbalance, da POC. Entendeu? Então, depois a gente faz uma aula sobre isso, não vou me estender tanto, mas aí vocês conseguem mapear as coisas de uma forma muito, muito, muito melhor mesmo. Muito. Vocês não têm ideia do quanto. Então, profile, passo de preço, já foi. Tá? Lembrando que são ajustes para determinados ativos. Por exemplo, ouro, Nasdaq, enfim. Traçou o profile, ficou esquisito? Pode ajustar o passo de preço, tá? O outro foi o volume, né? Que é o tão aguardado volume. Beleza, a gente já tinha o volume normal e a gente tinha o delta. Até fiz outras aulas de delta recentemente e tal, mas o ponto era que a gente precisava de duas janelas. E aí, o pessoal estava tendo muita dificuldade de juntar as duas informações, tanto pela forma de visualização, quanto pela própria informação. Por quê? Pô, vamos lá, de forma bem rapidão aqui, tá? Vamos lá. Então, quando a gente tem um delta alto, deixa eu botar aqui, botar um triângulozinho aqui. Um delta alto, um delta absurdamente alto, indica um desinteresse da contraparte. Então, quando o pessoal via ali, porra, tá, o delta tá alto e o volume tá baixo, o que que significa? É óbvio, se a gente tem um volume baixo, não teve tanto negócio. E esse movimento foi por total desinteresse. Se a gente tem um volume alto, mas um delta baixo, quer dizer que também teve nesse caso, teve uma puta disputa. E aí o pessoal ficava confundindo essa informação. Agora pensa o seguinte: a gente continua usando o volume, né? A gente travou essa informação no próprio volume, e a gente conseguiu fazer um filtro onde pega só os maiores deltas, só os pontos que realmente tiveram algum tipo de desequilíbrio entre eles, e colore o volume. Então você pode fazer a mesma leitura do volume, a mesma coisa, a mesma informação. Então virou por aumento, chegou aqui, subiu, virou por aumento. Legal. Então você vai interpretar isso aqui como um aumento da demanda de uma certa forma. Ok? Bacana. Só que aqui que está a sacada. Se esse preço subiu com volume alto e um delta alto, significa que além do pessoal que está comprando e teve um interesse, também quem estava vendendo largou a mão. Então vocês têm os dois fatores de confirmação de direção. Que começaram a disputa e talvez pode ter sido o início e depois tiraram a mão, ou pode ser que não tinha ninguém, depois começou a ter e depois o mercado subiu. Não importa, o lance é que naquele ponto a gente teve um interesse, porque tem um volume alto, e depois a gente tem também o desinteresse. Logo ali é um ponto de maior importância. Então pensa comigo, quando o preço chega, por exemplo, aqui nessa virada desse ponto, ele sobe. Olha como que durante essa pernada, tá? Ou melhor, deixa eu dar um zoom, né, cara? Que aí falando, sendo que tem um treco na tela, é burrice também. Então aqui, ó, por exemplo. Aqui, deixa eu pegar uma cor azul. Então, ó, tá vendo? Ó, nessa pernada, por exemplo, você olha e observa que nesse ponto aqui a gente teve uma virada importante, certo? Como que isso aconteceu? Olha como, exatamente aqui, ó, na última velinha, tá? A gente teve um volume, um aumento e um delta vermelhaço. Ou seja, a gente teve venda, houve negócios e teve bastante venda. Após isso, após onde ele perde de volta essa região, a gente agora tem um delta positivo muito verde. Ou seja, agora, além de aumentar o interesse comprador por causa do volume, você sabe que também quem estava vendendo pode vender a partir desse nível de preço. Então, simplificando muito, depois a gente faz aula sobre isso. Durante essa pernada, nós temos dois pontos aqui, ó, dois momentos que a gente tem um momento, do que a gente tem um aumento desse interesse e que tem, né, não tem contraparte. Repara como que o preço trava nessa faixa de preço. Agora, olha como que nessa região inteira aqui, ó, que a gente tem todo esse movimento em alta, vamos pegar até aqui, né? Até aqui. Até aqui. Todo esse movimento em alta, olha como a gente tem um absurdo
de delta verde aqui. Óbvio, né? Alguns pontos bem clarinhos aqui e tal. Os principais foram os verdes escuros, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto mais importante, que tem o maior desequilíbrio. Mas repara como que fica muito claro você perceber como que a compra tem um domínio a partir desse ponto. Como que quem estava ofertando não tinha tanto interesse. E assim a gente foi negociando. Então, se você tem. Eu tenho uma região específica que eu estou querendo pegar uma operação. Por exemplo, tem uma região. Igual aqui, né? A gente tem essa região inteira com delta aqui, ó, região inteira de compra. A gente tem a região de imbalance e tal. Como que eu vou saber que realmente foi o comprador? Simples, observa o delta. Olha só como que aqui, nessa barrinha específica, a gente tem um delta absurdamente alto, confirmando que ali é um ponto interessante. Olha só. Entendeu? Então, o volume agora simplifica tudo. E aí, além disso, a gente também conseguiu fazer a parte de coloração da barra. Eu vou desabilitar o BTA, tá? Vou desabilitar o BTA para ficar vazio. Vou aqui, ó, BT volume. Você ativa e vai ter ele aqui na versão 4, tá? Só funciona na versão 4. A gente tirou aquela opção que era 1 e adaptou para ficar a versão 4 agora com essa opção. A opção 5 mudou para, melhor, voltou a ser a opção 100% só volume, tá? Então você pode também, Bruno, não gostei da cor, foda-se, quero fazer a leitura. Não tem problema, tá? 100% customizado. Aí você bota na informação 4, tá? E olha que bacana. Aqui, ó, define as cores das informações. Isso não vai afetar a versão 4, tá? Essa cor aí é para o delta normal. E aqui, ó, definir a configuração do candle em destaque. Aí aqui você pode ativar, ó, clica aqui e ativa. E ó, tcharam! Todas aquelas regiões que tem o delta colorido forte, você pode ter ela diretamente no seu gráfico também. Então, Bruno, eu estou na dúvida, eu não estou conseguindo olhar um gráfico limpo, por exemplo, e saber onde que estão essas regiões. Agora você não precisa mais. Você pode usar simplesmente a ferramenta aí no seu modo nativo. Então, olha só como que essa região aqui, ó, a gente tem delta vendedor, 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 depois a gente perde essa região com delta comprador. Depois a gente chega aqui bastante venda, 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 e daqui compra, compra, compra. Né? Aí aqui no meio, mais compra. Aí depois ele estica, mais compra no topo, o mercado não anda. Depois, engata venda. Quando chega no ponto de teste dessa área aqui, olha o delta vendedor e depois o mercado passa reto. Olha o delta vendedor aqui, ó, venda, 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 venda. Quando o mercado perde, ele passa reto. E aí você consegue fazer a interpretação da oferta e demanda muito mais fácil, porque já está colorido. Repara como que durante essa pernada inteira de baixa, a gente só teve venda, né, entre aspas, com um delta interessante, gente vendendo pra caramba, no topo, e no momento que aconteceu a liquidação. Olha como que aqui startou o movimento. Ó. E agora, por exemplo, a gente está trabalhando aqui nesse range, onde ele não ultrapassou essa região que teve um delta positivo. Então, até onde ele poderia ir caso ele conseguisse engatar uma alta? A partir daqui. Onde que é o ponto de controle da alta? Aqui embaixo, porque foi aqui que começou a ter um delta positivo. Entendeu? Então, cara, é bizarro isso aqui que a gente conseguiu fazer. Aqui dá até para você juntar as informações que a gente está falando agora, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma região que é completamente compradora. Então dá para a gente, por exemplo, aplicar um profile só nessa área de preço aqui, ó, tá? Identificar quais foram o ponto de controle, que no caso, obviamente, seria aqui, e entender, ó, 127 positivo. Aqui, ó, se você pegar todo esse ponto, ó, a gente ainda tem um delta positivo. As mesmas informações que a gente estava usando. Só que agora eu entendo que aqui, na hora que ele perdeu o ponto de controle, foi porque teve uma absorção e depois o pessoal começou a comprar e aqui está no ponto de controle. Sacou? Enfim, vamos fazer bastante aula nesse próximo ano agora sobre esse assunto. A gente vai mapear bastante as informações. Eu quero refazer bastante essas aulas sobre VSA e tudo mais, leitura e tudo mais com vocês. E agora que a gente tem bastante ferramenta, fica muito mais fácil. Né? Então, espero que tenham dado para entender. Qualquer dúvida, pergunta na cal. Quiser abrir um ticket também para tirar alguma dúvida, pode abrir. Mas eu até ia gravar, né? Atualização do BTR, atualização do Profile, mas não precisa. É só uma volta geral sobre tudo que rolou aqui. Tamo junto, só o começo.